Olá, nós iremos hoje falar sobre a forma de Newton para o polinômio interpolador. Então veja, vamos usar um exemplo para a gente entender melhor a aplicação dessa teoria. Usando a fórmula de Newton para o polinômio P2 de x, quer dizer, eu tenho 3 pontos, então eu vou ter um polinômio de grau 2, sempre n-1. Nós teremos, por exemplo, nessa tabela nós temos que quando x for menos 1, f de x é 4. Quando x for 0, f de x é 1. Quando x for 2, f de x f de 2 é menos 1. Então, o polinômio, como já vimos na aula anterior, o polinômio de Newton, P2 de x, vai ser o f de x0, que é igual ao P0, x menos x0 vezes a diferença dividida entre x0 e x1, que multiplica, mais x menos x0, que multiplica x menos x1, vezes a diferença dividida entre x0, x1 e x2. Ora, se nós fizermos a tabela da diferença dividida, nós temos nessa primeira coluna os valores de x, menos 1, 0 e 2, menos 1, 0 e 2, com f de x0, f de x1, quer dizer, p, f de xn igual a p, k, f de xn, né? Todos os valores da função coincidem com os valores do polinômio, né? O f de x0 vai ser o p de x0, que é de ordem 2, que é igual a 4. O f de x1 vai ser o p de x1, que é 1. O f de x2 também vai ser o p de x2, que é menos 1. Então, veja, a diferença dividida de ordem 1 vai ser dada por quê? Por 4 menos 1, dividido por menos 1 menos 0, que nesse caso nós teremos 3. A diferença dividida entre x0, x1 e x2, veja, nós precisamos desse quociente aqui, vai ser 1, a diferença dividida entre x1 e x2 vai ser 1 menos menos 1 sobre 0 menos 2, que dá menos 1. Isso porque nós precisamos da diferença dividida entre x0, x1 e x2, entre todos os pontos. Nesse caso, os n pontos, que são 3. Então vai ficar menos 3 menos menos 1, dividido por menos 1 menos 2. Então dá 2/3. Então, esses elementos aqui, eles vão formar, né, os coeficientes de Newton, do polinômio de Newton. Então veja, como é que nós vamos botar o polinômio agora? O P2 de x vai ser o f de x0. O f de x0 é 4, que é o p de x0 também. Então vai ser 4, P2 de x. X menos x0, x0 é menos 1. Então eu vou ter x mais 1, que multiplica a diferença dividida entre x0 e x1, entre x0 e x1 é menos 3. Mais x menos x0, x menos x1, porque a diferença dividida de ordem 2, né? Vai ser dado por quem? X menos x0 já tinha. Tá aqui. X menos x1. x1 é 0. Então vai ficar x menos x0 vezes a diferença dividida entre x0, x1 e x2, que é 2/3. Então está aqui o polinômio. É um polinômio de grau 2 que interpola menos 1, 0 e 2. Tá? Bom, sabendo disso, vamos para o passo seguinte. Vamos ver a questão do erro da interpolação. O erro da interpolação é interessante notar, nós vamos perceber através de um gráfico. Eu vou fazer um gráfico que vai permitir que você observe mais tranquilamente o que é o erro na interpolação.
Então, vamos pegar o erro de ordem n, ele é dado por o seguinte: o erro de ordem n em x vai ser dado por quem? Por f de x menos Pn de x. Qualquer que seja o x pertencente a x0, intervalo x0, xn. Então, vejamos esse gráfico. Y, x, vamos pegar um ponto x0, y0, que é o valor da função, um outro ponto x1, y1. Ora, obrigatoriamente, eu estou interpolando entre x0 e x1, tanto a função como o polinômio interpolador necessariamente tem que passar por esses dois pontos. Então vejamos, eu tenho um polinômio interpolador. Se eu tenho dois pontos, eu tenho um P1 de x. É uma reta, polinômio de grau 1. Veja, se a função vamos pegar uma função assim, f2 de x, vamos fazer essa aqui é f2 de x, e uma outra função f1 de x. Observe que há uma distância entre o valor da função e o polinômio. Então, há essa distância que nós chamamos o erro do polinômio. Eu quero que vocês observem, eu exagerei um pouco na curvatura, para que você observe o seguinte: o erro é tanto maior quanto for maior a concavidade da curva. Ou seja, entre f2 e P1 de x eu tenho um erro menor. Veja que a concavidade da função, é relativamente baixa, considerando essa outra aqui. Então, isso nos remete logo, imediatamente, ao conceito de derivada segunda. Lembra lá de cálculo 1? Quando a gente ia construir gráfico de função, o significado da derivada segunda em determinado ponto? Pois é, nós estamos aplicando ele aqui. Então, observe que o erro, vou até escrever isso aqui. Observe que o erro depende da concavidade das duas curvas. Ou seja, da derivada segunda de f1 de x e a derivada segunda de f2 de x. Então, o que garante isso é um teorema seguinte, que não cabe aqui fazer a demonstração dele, mas vamos enunciar esse teorema e vamos mostrar como acontece, como nós vamos calcular esse erro. Tá certo? Então, vamos lá. Teorema. Então, seja
sejam, na verdade, né? Seja o x0 menor do que x1, menor do que esses pontos que estão sempre em ordem, né, crescente. Né? Então, seja, na verdade, seja x0, x1 menor do que x2, menor do que, etc., menor do que xn. Ou seja, tem n mais 1 pontos. Né? Tenho n mais 1 ponto. Seja f de x com derivadas até ordem n mais 1. Até ordem n mais 1. Para todo x pertencente ao intervalo x0, x1, xn, na verdade. Seja ainda Pn de x, quer dizer, o polinômio interpolador, de f de x nos pontos x0, x1, x2, etc., xn. Então, em qualquer ponto x, pertencente ao intervalo x0, xn, x0 até xn, o erro é dado pela expressão seguinte. O erro em x, erro de ordem em x, vai ser dado por a diferença, pela diferença de f de x menos Pn de x. Quer dizer, a diferença entre o valor da função e o valor do polinômio interpolador, que é dado por x menos x0, x menos x1. Nós vimos isso, calculamos erro de ordem 1, de ordem 2, quando nós estávamos falando, definindo a questão das diferenças divididas. Então, de ordem n vai ser o produtório, né? X menos x0, x menos x1, x menos x2, etc. X menos xn, vezes a derivada de ordem n mais 1 de um determinado f de x, que depende, nós vamos demonstrar que isso depende de x, é uma função que depende de x, sobre n mais 1 fatorial. Então, o erro é dado por essa expressão, onde esse ponto é de x, necessariamente tem que estar no intervalo x0, xn. Então, essa é uma forma de calcular o erro da interpolação. Veja que quando nós introduzimos os conceitos de polinômio interpolador, assim, a obrigatoriedade que nós temos é de que a função
e o polinômio interpolador têm que estar necessariamente definidos em cada ponto do intervalo. Ora, mas não necessariamente o gráfico da função coincide com o gráfico do polinômio entre x0, x1 com x0, x2, x0, x1 e xn, xk e xn, por exemplo. Tá? Então, recapitulando, teorema, para a gente entender. Eu tenho uma sequência de pontos. Não é? Eu tenho uma função que possui derivada até a ordem n mais 1. E eu tenho necessariamente que todo x pertence ao intervalo x0, xn. Então, qualquer ponto x pertencente ao intervalo, qualquer que seja, veja, é interessante ver isso aqui, qualquer que seja, qualquer ponto pertencente ao intervalo, quer dizer, eu posso calcular entre um xk e um xk mais 1 qualquer. O erro é dado por essa expressão, o erro de ordem n, né, é dado por a diferença entre o valor da função e o valor do polinômio interpolador, que por sua vez é dado por esse produtório, vezes a derivada de ordem n mais 1 é de x sobre n mais 1. Tá? Bom, espero que... Vamos ver um exemplo disso. Vamos ver um exemplo bastante prático, não é? Da aplicação desse teorema. Um exemplo. Eu quero obter o logaritmo natural de 3,7 por interpolação linear. Onde Ln de x está tabelado abaixo. Então, veja, eu vou ter uma tabela com pontos Ln de x e tem os pontos 1, 2, 3 e 4. O Ln de 1 é 0, por definição. 0, Ln de 2, 0,6931. Ln de 3 dado por 1,0986. E Ln de 4, 1,3863. Então, se eu quero o logaritmo natural por interpolação, né, de 3,7, ora, 3,7 vai estar entre 3 e 4. Então, o meu x0, quer dizer, se eu quero uma interpolação linear, quer dizer, entre esses dois pontos, meu x0 eu vou adotar como sendo o 3 e o meu x1 como sendo o 4. Então, meu P1 de x vai ser dado por quem? F de x0, que é o P de x0, mais x menos x0, vezes a diferença dividida entre x0 e x1, que por sua vez vai ser igual a quem? Se você fizer as contas direitinho, você vai ter f de x0, meu x0 é 3, então esse aqui vai ser meu x0, esse aqui vai ser meu x1. Quem é f de x0?
1,0986 mais x menos x0, x menos 3, que multiplica a diferença dividida entre x0 e x1 vai ser esse menos esse dividido por 4 menos 3, que vai dar como resultado, se vocês fizerem a conta aí, vai dar como resultado 0,2877. Então, se eu calcular meu P1 de 3,7, quer dizer, o valor do polinômio interpolador, né, de grau 1, no ponto desejado, né, para comparar com o ln de 3,7, a função que tabelou esses pontos aqui, quer dizer, o valor que está aí de 3 e 4, eu vou encontrar como resultado 1,300, 1,3. Ora, com 4 casas decimais, o ln, o logaritmo natural de 3,7 é dado por 1, vocês podem consultar isso, 1,03 3083. Não tem esse zero antes. Né? É 1,3083. Então veja, o erro de ordem 1 vai ficar f de x menos Pn de x. Nesse caso, Pn é P1 de x. Vamos colocar aqui. Vai ser dado por quê? Por 1,03. Preciso colocar 1,0. Deve ter copiado errado, feito errado. Dá 1, vou colocar o resultado final. O erro vai ser da ordem de 8,3 vezes 10 elevado a menos 3. Se eu faço essas contas aqui, provavelmente eu não coloquei ter aquele zero ou não. Bom, esse é o erro. Mas nós vamos verificar no próximo passo, nós vamos verificar através da fórmula que foi dada para calcular o erro, utilizando, né, a derivada de ordem n mais 1. Correto? Tá? Verifica aqui, eu vou verificar essas contas, não farei agora. Né? Então, nós queremos saber agora quem é o erro E1, né? X, nesse caso x é 3,7. Que vai ser igual ao quê? O valor da função ln de 3,7 menos P1 de 3,7, que nós já calculamos. Né? Que nesse caso vai ser dado por 1,083. 30. 1,03083, eu acho que é aquele zero mesmo, menos 1,3, que vai dar como resultado 8,3 vezes 10 elevado a menos 3.
Por outro lado, o E algum de x vai ser dado por quem? X menos x0, x menos x1, vezes a derivada segunda do E de x dividido por 2 fatorial, que é 2. Ou seja, o E1 de x, 3,7, vai ser dado por quem? Por 3,7 menos 3, vezes 3,7 menos 4, vezes a derivada segunda do E de x, dividido por 2. Isso aqui, nós vamos fazer isso para mostrar que, de fato, esse E de x pertence àquele intervalo x0 e x1. Tá? Que nós sabemos que é igual a quem? 8,3 vezes 10 elevado a menos 3. Ora, f duas linhas de x é dado por quem? Por menos 1 sobre x ao quadrado. Vocês podem calcular, né? A derivada do logaritmo natural de x. A derivada da primeira dá 1 sobre x, a derivada da segunda dá menos 1 sobre x ao quadrado. Então, nós temos que o erro de x vai ser igual a 0,7. Se eu fizer essas contas, né? Se eu fizer essas contas aqui, né? Eu tenho que o erro de x vai ser igual a quem? 0,7 vezes menos 0,3 vezes menos 1 sobre 2 vezes E de x ao quadrado. Ora, se você sabendo que o E de x é 8,3 vezes 10 a menos 3, você vai encontrar que o E de x, esse ponto, né, é igual a 3,5578, que de fato pertence, é uma função de x e pertence àquele intervalo. Tá? Então, qualquer que seja um ponto que esteja entre dois extremos, né, numa tabela, eu posso calcular o erro estipulado, que vai ser a diferença entre a função e o polinômio. E também pode ser dado por essa equação. Nesse caso, o E1 de x é dado dessa forma, o E2 de x entra mais um fator aqui, né, a derivada de ordem 3 e assim por diante. Tá certo? Então, por hoje, nós vamos ficar com esse assunto. Né? Amanhã, ou na próxima aula, nós vamos dar prosseguimento a isso. Muito obrigado pela atenção. Até mais.